Muita gente já caiu no golpe do boleto falso. Estima-se que 450 milhões de casos acontecem todos os anos. Os golpistas também usam a internet, o telefone e mensagens no celular. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, os criminosos abusam da criatividade. Eles conseguem criar meios mais eficazes do que os sistemas de proteção. O jeito é ficar ainda mais esperto. A Simone quase foi vítima do boleto falso. Após abrir uma empresa, logo recebeu em casa uma cobrança que aparentemente seria uma parcela referente ao CNPJ. Fala que eu tenho que ir no endereço, me passa o endereço, o dia, a data e o horário, e que eu não posso ir nem com o procurador e nem com o contador, que eu tenho que ir sozinha. Apesar do susto, Simone pediu ajuda ao contador dela e logo veio a constatação: era um golpe. E ele me falou que são instituições que querem que a gente se filie para poder pagar algum valor para eles. Assim como a Simone, milhões de brasileiros recebem cobranças falsas todos os dias. Mas ao contrário dela, existe uma parcela que paga. Segundo a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, cerca de 2 bilhões de reais são investidos por ano em sistemas e ferramentas de proteção de dados para combater esse tipo de golpe. Mas além do uso da tecnologia, é importante que a própria população saiba como identificar se um boleto é verdadeiro ou falso. Você já caiu em algum golpe de boleto falso? Não, já recebi, mas não paguei. Já recebi vários. Não chegou a pagar nenhum? Não, nenhum. E por quê? Porque eu tenho que ver, né, se a empresa é confiável, quem está me passando, e geralmente não é. É falso, geralmente eu jogo também o CNPJ no Google e confiro se a empresa também tem, né, uma veracidade, e geralmente não tem quando é falso. O senhor consegue identificar a diferença entre um boleto verdadeiro e um falso? É difícil aqui, hein? Porque está aparecendo todas as informações, apesar que o código de barra não confere, tá? Eu observei aqui que os números de código de barras não batem. Mas nem todo mundo reconhece de cara. Ainda de acordo com a Febraban, esse tipo de crime anualmente registra 450 milhões de casos. Ou seja, ainda tem muita gente sendo passada para trás. Alguém infiltrado nessas instituições fornece os dados, participa da quadrilha, fornece esses dados e com esses dados os golpistas mandam os boletos fraudulentos. Ou mesmo acontece dos golpistas pegarem correspondência na tua casa, uma correspondência de verdade, é um boleto original, substituir esse original e te envia um boleto falsificado, isso acontece bastante. Este advogado especialista em assuntos digitais diz que é preciso o consumidor ficar atento. Tem erro de português, tem erro de digitação. Empresas idôneas, elas não cometem esse tipo de erro. Uma outra questão, se você não tem nenhum tipo de relacionamento com aquela empresa, não faz sentido ela ter te mandado um boleto. Na dúvida, não paga. Sempre liga para a instituição, para responsável pelo boleto primeiro. O advogado lembra ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados busca trazer mais segurança ao consumidor. Às vezes você se cadastra num site, quando vê já tem 1000 outros sites te ligando, te oferecendo produto, porque obviamente os seus dados foram vendidos, foram comercializados, dados, seja lá em troca do que foi feito, mas seus dados foram fornecidos para outra pessoa e por isso não tem esse controle. Com a LGPD em vigor, nós vamos começar a ter um controle um pouco maior e, sobretudo, ter responsabilidade para aqueles que fornecem os dados. Os golpes são aplicados em diferentes plataformas, aplicativos, e-mails, correios. Mas o Procon de São Paulo alerta que o prejuízo do valor pago, no final das contas, não pode ser do consumidor. Não pode o fornecedor se eximir de responsabilidade, aquele que deixou de receber os valores em função da fraude. As empresas têm que se sensibilizar com essa situação e têm que permitir que o consumidor efetue o pagamento realmente sem juros, sem multa e providenciar medidas para que isso não aconteça, para que essa informação não vaze, para que o consumidor tenha mais elementos para que ele possa evidenciar realmente a fraude ou o uso indevido dos seus dados. Crianças de Ribeirão Preto, interior paulista, participam de um projeto que valoriza o meio ambiente. O objetivo é educar sobre a importância da sustentabilidade. Crianças divididas em diferentes grupos. Turma organizada para a aula de hoje que não vai ser na escola. O conhecimento repassado para as crianças hoje é um pouco diferente. Durante todo o dia aqui no clube, elas vão estar em 5 estações, onde vão aprender a valorizar a agricultura e preservar o meio ambiente.
O jardim aromático desperta sensações e curiosidades. No cultivo agroflorestal, a importância das plantas primárias e secundárias dentro do sistema agrícola. Aqui cada uma tem seu papel. A bananeira é uma árvore que ela dá só um cacho, aí você vai, corta o toco dela e divide, aí você planta e vira tipo um adubo, aí vai crescer mais bananeira. O educador explica sobre o processo de sucessão ecológica com o plantio correto das verduras e a hora de colocar a mão na terra. Lembra que o buraco é bem rasinho, né, do tamanho da raizinha, tudo bem? Para crescer rápido, aprenderam que são necessários nutrientes e que dentro de casa, com os restos de alimentos, é possível conseguir adubo a partir da composteira. Que coloca casca de banana, casca de ovo, porque isso dá nutrientes para as plantas. É importante adubar a terra, então. Muito. É muito comum as pessoas, as crianças, elas não terem contato direto com o próprio alimento. Então está cada vez mais comum crianças pequenas que não sabem o que é uma abobrinha, que não sabem o que é uma berinjela, que não sabem o que é um chuchu, né? Porque vem um alimento já processado, vem um alimento já prontinho ali para elas comer e nunca tiveram esse contato. Então no Espaço Terra a gente coloca em contato as crianças e os jovens que vêm aqui no Ecoeduca com as plantas agrícolas, as plantas alimentícias. A multiplicação das plantas depende de polinizadores como as abelhas. Estas são espécies nacionais sem ferrão, que produzem mel, que é uma delícia. Eu fiquei com medo porque eu nunca vi uma abelha de perto. Aí eu olhei na casa dela, foi muito divertido. Elas não picaram, não? Não. Por quê? Porque elas são umas abelhas que não picam. A gente quer mostrar que a abelha faz parte de um organismo agrícola, que a abelha faz parte de uma propriedade agrícola. E ali no nosso canteiro, por exemplo, a gente não faz uso de nenhum defensivo, né? Então a gente não tem perigo das abelhinhas morrerem. E a gente quer também colocá-las em contato com a doçura do mel, né? Porque a gente tem a abelha, a gente consegue tirar o mel. As estações ainda conheceram a parte de captação de água da chuva para irrigação da horta e a usina de energia solar, onde viram na prática toda a potência dos raios solares, cozinhando em uma panela sem fogo. As atividades ainda passam por lugares de reciclagem e floresta, vivências que têm como objetivo despertar a sustentabilidade desde cedo. Conhecimento é uma maneira da gente ter o poder com a gente, né? Se a gente conhecer bem aquilo que a gente está fazendo, o porquê das coisas, a gente pode se tornar pessoas melhores e tornando pessoas melhores a gente vai impactar positivamente o nosso meio ambiente. O programa Ecoeduca funciona com a parceria entre o clube e as escolas públicas e particulares de Ribeirão Preto e São Paulo. É possível atender até 50 crianças por dia que estejam cursando os ensinos fundamental e médio. A ideia é que o aprendizado do dia, que se encerra com o plantio de árvores, gere o compromisso das crianças com a natureza. Hoje os nossos filhos têm que ensinar a gente, e é o ideal, nós criamos eles para isso. Quanto mais ensinar a gente, melhor ainda, eles têm que ser superiores a nós. E vão ser. Isso é uma forma de tentar dar um gancho, um pedal, um degrau, para eles serem superiores a nós.